Apesar de estável, o dólar vem demonstrando uma força bastante incômoda em relação às outras moedas do mundo, que causa problemas para o mundo todo, né? Eu falo bastante nesse podcast sobre o milkshake do dólar, sobre o problema de o dólar se fortalecer em relação a todas as outras moedas do mundo, inclusive o real, né? Não somente pelos motivos políticos, mas também pela liquidez que tem ao redor do mundo, que a gente consegue verificar nos próprios mercados. Então, nesse exato momento, o dólar está ali com o DXY, que é o índice do dólar, né, DXY em português, que é perto de 107, né? Tá 106,9 agora, nesse momento que eu tô gravando o podcast no sábado. E apesar dele estar bastante estável, não ter se movido muito, ele tá alto, assim, incomodando um pouco, né? Então você vê muita fraqueza envolvendo outras moedas, como o euro, né? O próprio iene, um pouco do yuan também na China, né? O RMB, que acabou cedendo um pouquinho, chegando ali perto do 7,3, está 7,27 nesse exato momento. E o que eu quero falar é como que, na verdade, o mundo está ali num equilíbrio bastante sensível nesse exato momento, e o que pode desequilibrar isso e trazer problemas e, obviamente, afetar os seus investimentos. Então, hoje a força do dólar ela é central na economia global. Então, como todas as outras moedas são derivativas do dólar, e a sua força em relação às outras moedas influencia totalmente o comércio internacional e os fluxos de capital. E ter um dólar forte, isso é uma má notícia para o resto do mundo, mas também para os Estados Unidos, porque ele é um dos sintomas que mostra que o dólar não está circulando da forma que deveria, né? Então você tem ali uma retração de liquidez ou uma concentração da liquidez voltada para os Estados Unidos. E a gente vê isso acontecendo, né? Nos últimos meses o dólar teve uma subida, muito capital acabou se afunilando aos Estados Unidos, apesar de todas as críticas, né? De tudo que a gente sempre ouve, inclusive nos comentários do podcast, mas a economia e os mercados financeiros dos Estados Unidos, eles vêm superando todos os demais parceiros, né? Inclusive na Europa. E aí você vê esse capital entrando nos Estados Unidos, que é exatamente a teoria do milkshake do dólar, e ainda mais depois de um movimento recente das taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos terem variado, né? Terem subido, e isso torna ainda mais atrativo a busca por segurança em investimentos em dólar. E vai sugando o capital do resto do mundo e afunilando isso cada vez mais. Agora, e um dos comentários que foi feito recentemente do Brent Johnson foi justamente a seguinte coisa, que acho que isso que vai ser o ponto principal desse capítulo. O dólar subindo, ele cria uma série de problemas ao redor do mundo, mas uma coisa que é mais importante ainda do que o nível do dólar é a forma como ele sobe, porque nos últimos meses, apesar dele ter subido, ele fez isso de uma forma gradual e constante, então ele acabou não criando uma quebra em alguns mercados. O grande problema acontece se você tem um efeito de subida em cascata, onde o dólar sobe rapidamente em relação às outras moedas, porque aí você acaba pegando vários movimentos de capital que saem do resto do mundo para os Estados Unidos, que a gente chama de carry trade, onde você pega uma moeda emprestada mais fraca, no intuito de buscar por juros mais altos, se possível, mas numa moeda mais forte como o dólar. E se você tem um movimento muito forte desse dólar subindo, ou você cria problemas do outro lado, e muitas vezes você fica descoberto, então você precisa voltar com esse capital. E de repente, principalmente com o modelo de negócio de bancos, onde você pega emprestado no curto prazo para emprestar aos outros no longo prazo, né? Principalmente quando os juros são fixos e você tem mudanças nas taxas de juros ou no dólar, você pode fazer com que bancos fiquem numa situação que antes era lucrativa e agora não é mais. E de repente você vê a liquidez saindo para todos os lados. Então, os grandes problemas, principalmente quando a gente viu ali do Japão, que foi o carry trade, que fez toda aquela notícia, né, que a gente já falou aqui bastante nesse podcast, isso é somente um dos exemplos quando você tem uma desvalorização muito forte do câmbio ou uma valorização muito forte do câmbio. Então, para um lado ou para o outro, isso pode criar uma série de problemas. Mas é claro que
também você ficar subindo, mesmo que de forma gradativa, apesar de nunca ser linear, isso vai, é como se fosse a teoria ali do sapo, né, na panela, que vai aquecendo, etc., até que fica quente demais, você nem percebe. Então o dólar, ele acaba tendo um pouco dessa questão. Uma analogia que eu posso até fazer para você, se facilitar, é que baseado principalmente no fato de que o mundo inteiro usa o dólar e as dívidas em dólares precisam ser pagas mais os seus juros, fazendo que a demanda seja sempre maior do que a sua oferta, né? Como eu já expliquei em todos os outros capítulos, para quem me acompanha aqui, isso faz com que o dólar vire como se fosse uma bola de vôlei, que você está tentando afundar ela na piscina, mas obviamente, porque ela é uma bola que está cheia de ar, ela faz aquela força para cima, né? O empuxo, e quanto mais você tenta empurrar para baixo, mais você cria aquela força potencial que vai jogar essa bola para cima. Se você soltar ela, nem que seja um pouquinho, essa bola voa para cima. E é mais ou menos o que o dólar faz em relação às outras moedas do mundo, que é bastante, obviamente, perverso. Então, cada país tenta se virar de alguma forma para poder fazer negócios, etc., e captar esses dólares, às vezes com uma balança comercial, ou mesmo com jogadas como carry trade, jogadas financeiras, mas também as jogadas por uma balança comercial. Esse que é o grande jogo do dólar. Só que a grande questão é que políticas específicas e mudanças que podem acontecer a qualquer momento, que na verdade já estão acontecendo, como, por exemplo, as políticas esperadas pela administração do Trump, né, como tarifas, redirecionamento de gastos, medidas protecionistas, devem amplificar ainda mais a força do dólar. E isso faz atrair capital para os Estados Unidos, mas também inibir que algumas fontes de saída de dólares dos Estados Unidos para fora, principalmente com tarifas, façam com que o dólar fique mais escasso. E como o Trump tem aquela pegada de ser meio doidão, né? Ele vai ali do nada e faz alguma mensagem específica e de repente você vê ali líderes em outros países tomando atitudes inesperadas. E de repente isso faz o DXY mudar, isso faz um câmbio de um país mudar e automaticamente isso afeta os seus investimentos. Então é essa dinâmica que eu quero passar para você entender como que isso pode afetar a sua vida. Então, no entanto, se o dólar continuar subindo de uma forma constante ou até ultrapassar um limite crítico, né, sei lá, vai para 110, 115, aí isso cria uma grande pressão insustentável nos sistemas financeiros globais, né? Principalmente quanto mais endividada uma economia for em dólares. Essa que é a grande questão, você precisa entender isso. Então, quando você tem uma moeda de reserva global e o mundo inteiro tem essa dívida, nessa moeda que ele não consegue produzir de forma alguma, no máximo ele consegue emitir bonds e se endividar mais ainda, mais demanda ele vai ter. E quanto mais difícil for obter esses dólares, mais a pressão dessa panela, né, ou a pressão dessa bola de vôlei que vai subindo, fica cada vez mais forte e isso cria uma série de problemas, né, porque todas as economias são interconectadas. Então ela faz com que a força do dólar, o DXY, ele tem que fazer parte da sua caixa de ferramentas para você poder dar uma olhada. Então, vamos aguardar, né? Porque agora com essa entrada do Trump em 2025, vai ser muito interessante a gente ver como o DXY vai se comportando. Se você até compara por exemplo, com índices de liquidez que nós temos hoje, né? Que é o Global Liquidity Index, que você vê, é um índice que mostra o quanto que o dinheiro está fluindo no mundo, né? Ele veio subindo nos últimos anos, só que ele tem uma relação até inversa em relação ao DXY. Então, nesse momento, nessa pernada de subida que o dólar começou a se fortalecer, esse índice de liquidez global diminui. Isso é ruim, certo? Isso é ruim para absolutamente todo mundo. O grande objetivo, se você quiser manter um sistema, claro, eu não estou a favor do sistema, só estou falando sobre uma ferramenta que é usada no comércio. Então, se você tem um DXY mais baixo, diferente do que as pessoas acham, né, que geralmente é nesse momento que vem as narrativas da morte do dólar, etc., porque ela vai ficar cada vez mais fraca em relação às outras moedas e acaba morrendo, mas quem estuda aqui no podcast sabe que é exatamente o contrário. O problema é quando
o DXY sobe, então a famosa morte do dólar, ou um colapso do sistema, ele necessariamente acaba passando por um dólar que fica cada vez mais forte. Então a última coisa que você vai querer ver numa economia global, principalmente se você está fora dos Estados Unidos, como no Brasil, na Europa, etc., é um DXY chegando a 110, 115, 120, 140. Então assim, chegando a níveis assim, você realmente vê uma escassez absurda de dólares e pessoas simplesmente que começam a dar calote, né? Porque não tem de onde arranjar os dólares para pagar as dívidas. Então esse que é o grande, é a grande dança das cadeiras que nós temos hoje no sistema global. Então, por enquanto, nós temos uma subida um pouco preocupante, mas ainda estável do DXY, mas tudo que não se quer é, obviamente, que ele dispare e é bom você colocar no radar justamente os próximos eventos, começando a partir do ano que vem, que podem desencadear uma subida mais forte ainda.